Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Começando um pouquinho mais tarde, mas por uma causa justa. Tinha um ensaio muito bonito aqui para o culto gauchesco. Então a gente deixou o ensaio correr e ficamos assistindo. Muito legal. Boa noite a todos que estão aqui, como de costume, como na última reunião, vou dizer a todos, porque talvez o pessoal de casa não veja, pastor Valdir, Tiago Richel, Valdir Richel, Daniel Richel, Adão Richel, Adão Braga, Rubens Chornac, nosso assador de hoje, patrocinador, Gilney Chornac, Arcelino, escondido lá atrás, não se mistura, Lélio, Flávio, Nedir, Guilherme, na viola, eu e o Renato. E ali em casa temos alguns, né? Gilson, Nelson, mais dois ali que eu não sei quem são. Então, agradecemos a presença virtual, e no caso presencial, né? Presença presencial legal. E declaramos aberta mais uma reunião da nossa Liga de Leigos em nome do Deus Triuno. Para início da nossa reunião, nós vamos cantar uma música que eu sei que já está programada. A lei do Senhor é perfeita. Estamos aí, vamos lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Passo a palavra, então, ao Guilherme, que é o nosso devocionista de hoje. O mês de setembro é um mês assim muito especial, né, para nós, porque tem várias comemorações, e o tema assim que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho, ele está um pouquinho ligado a essa Semana Farroupilha, e eu acho que o tema assim que eu poderia dizer não é bem um tema da devoção, mas que a gente pode meditar um pouquinho é sobre ser bairrista. Vocês já ouviram essa expressão?
A gente usa, na verdade, é interessante a definição do tema, né? Porque o bairrista é aquele que defende, né, o seu bairro seria, né? Mas a gente usa como que defende os princípios, né? Aquilo que ele gosta e tudo mais, é mais ou menos nesse sentido que a gente usa o termo bairrista, né? Alguém que valoriza muito o lugar de onde vem, as tradições, e defende isso de uma maneira muito especial. E de certa forma, né, o povo gaúcho que mora no Rio Grande do Sul é um povo que é considerado muito bairrista, né? Especialmente a gente vai ver isso no fim de semana, né? A nossa cultura gaúcha vai estar presente dentro do culto, nas leituras, nas músicas, e hoje se tem um debate muito grande se a gente deve fazer culto gaúcho ou não, se as pessoas entendem o que está sendo dito ou não. Mas eu prefiro ir pelo lado de que se a gente faz culto em pomerano, se a gente faz culto em alemão, por que a gente não pode fazer culto gaúcho? Uma vez no ano, especialmente numa semana que é tão especial para nós, né? A questão de linguagem e tudo mais, isso a gente pode discutir, mas isso é importante para nós, isso faz parte da nossa vida. A gente valoriza a nossa cultura, né? Mas muitas pessoas não entendem isso. Bom, isso é outra história, não é isso que eu quero falar. Mas, então, nós, como povo gaúcho, né, a gente valoriza as nossas coisas aqui do nosso estado. Como cristão, a gente precisa, por vezes, ser bairrista também. E a palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso. Nos princípios que Deus nos traz para a nossa vida, especialmente naquilo que a gente estudou e vai terminar hoje, os 10 mandamentos. Vejam só como é importante a gente sempre de novo, eu sei que vocês já, como diz um apresentador da Globo, já estão careca de saber os 10 mandamentos. Mas como é bom a gente sempre de novo estudar os mandamentos. Porque a gente consegue aplicar de maneiras diferentes na nossa vida e também para a nossa vida, em tudo que acontece, né? Olha, se a gente for pegar os nossos estudos e exemplos da pandemia que a gente usou, olha, eu acho que todos a gente usou exemplos assim, que trazem aprendizados para a nossa vida. E quando a gente estuda de novo, eu sempre lembro, né, daquele texto bíblico, eu não sei ele de cabeça, assim, mas ele diz, né, que a gente deve inculcar a lei de Deus, ou a palavra de Deus na nossa vida, né, escrever nos umbrais das portas, no pulso, a gente carregar isso com a gente, né, não interpretando o texto literalmente, mas de uma forma que a importância que isso precisa ter na nossa vida. Porque isso é a forma que Deus nos diz para que a gente seja salvo. É o cuidado de Deus com a nossa vida. E um texto assim que talvez eu esteja forçando o texto, e até eu vou pedir desculpa, pastor, depois não vai me avaliar mal lá. Não, não, brincadeira. Mas assim, eu não quero forçar de fato o texto, mas é um texto assim que me chama bastante atenção para a gente ser bairrista no sentido de cristão. É o texto de 1 Pedro 3, que diz assim, versículo 13 até o versículo 17. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são abençoados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. E eu queria trazer assim um exemplo diferente de ser bairrista como cristão, porque muitas vezes a nossa forma de ser bairrista na nossa cultura, ela ofende as outras pessoas. As pessoas acabam se ofendendo, dizendo, porque os gaúchos não sei o quê, porque os gaúchos são muito orgulhosos.
E aqui é um outro aspecto de você ser bairrista, de saber da esperança que nós temos, da esperança em Cristo que nós temos. Mas o versículo 16, ele dá um conselho, né? O apóstolo Pedro, ele dá um conselho diferente. Ele diz: façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Ou seja, de uma forma de amor. Ser bairrista com amor com as outras pessoas, dizendo: olha, eu sei naquilo que eu creio, eu vivo isso, não posso abrir mão disso, não posso nunca esquecer, porque este Deus é o meu Deus que me salva, é o meu Deus que me perdoa, é o Deus que está ao meu lado em todos os momentos, e por isso nós precisamos continuar sempre de novo a buscar a palavra de Deus e continuar sendo bairristas, entre aspas, da nossa cultura cristã. E que essa esperança nós sempre tenhamos em nosso coração, sempre prontos para defender. Assim como hoje a gente vai concluir os mandamentos, que a gente possa sempre ter essa esperança no nosso coração e saber em quem a gente crê e defender também. Não somos advogados, mas diante de muitas pessoas que atacam a palavra de Deus, colocam em dúvida a palavra de Deus, que nós sempre estejamos prontos com amor para falar desse Jesus que ama a todas as pessoas. Certo? Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena oração. Querido e bondoso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que tu nos concedeu. Te agradecemos especialmente por nos estarmos reunidos aqui em teu nome para estudar a tua palavra. Que a tua esperança, Senhor Deus, sempre esteja em nosso coração e que nós possamos falar dessa esperança e viver todos os dias da nossa vida, demonstrando com amor o quão bondoso tu és, o quão misericordioso tu és em nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Agradecemos ao Guilherme pela bela reflexão. E vamos cantar mais uma? Já tem prontinha? Pessoal de casa aí, se alguém estiver com o microfone ligado, desliga aí para não dar microfonia aqui. Boa noite, Vinícius. Pode ligar para dar uma boa noite aí. Seu José Lúcio também está aí. Próxima música, então. Muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.
falar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. Bom, dando sequência à reunião, passamos a palavra ao pastor. Muito bem, então. Muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês, queridos irmãos que estão aqui com a gente na igreja. Eu não sei se essa é a melhor posição para eu estar. Eu acho que sim, né? Pelo que se enxerga lá na tela, eu acho. O pessoal tá me vendo lá, né? Ó, tô abanando para vocês aí. Para todo mundo enxergar. Hã? Não, pode ficar aí, Flávio. Não, acho que aqui tá... Tá. Não quero desprezar ninguém. O seu Rubinho tá aqui atrás, né? Mas como ele tá escapando de vez em quando para cuidar da churrasqueira lá, ele tá absolvido. Aí eu vou ficar meio de lado aqui para não deixar o senhor de fora aí. Tá bom, turma. Vamos lá, então. Nós hoje ficamos de estudar o 10º mandamento e fechar a conclusão dele, dos 10 mandamentos como um todo, né? Essa viagem nossa começou lá em março, a gente começou a trabalhar essa temática dos mandamentos, né? E chegamos até agora. E sempre lembrando que cada vez que a gente estuda o mandamento novamente, a gente sempre descobre alguma coisa nova. Isso tem sido uma realidade. E no último estudo que nós tivemos, o pastor Guilherme falou sobre o 9º mandamento, ele já adiantou um pouquinho que a gente ia falar aí, num viés, né? Mas, como ele mesmo destacou, tem outras questões que a gente também pode enfocar dentro desse mandamento, né? E uma palavra que eu queria trabalhar bastante, depois no final eu vou destacar também com vocês, é a palavra contentamento. Acho que essa é uma palavra que está presente dentro desse mandamento aí, né? Contentamento. Na última vez a gente falou um pouquinho sobre cobiça, né? E vamos falar um pouquinho sobre contentamento lá no final, embora a palavra cobiça vá aparecer aí à medida que a gente for meditando, né? Vamos lembrar o que diz o 10º mandamento? O 10º mandamento nos traz aí: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Você sabe que eu já ouvi de algumas pessoas falando que o 10º mandamento ele é machista. E já ouvi homens dizendo também: pastor, não tem problema, a mulher pode cobiçar o homem. Eu posso ser cobiçado. Não está proibido isso no mandamento. É o homem que não pode cobiçar a mulher. Já pensaram se levasse tudo ao pé da letra, né? Na verdade, esse mandamento, quando Lutero fala em não cobiçar a mulher, ele está falando também na via inversa, né? Ele está falando do homem também. Isso aí a gente sabe. Se a gente pega o texto bíblico, a gente vai encontrar isso aí também. Por uma questão de cultura, geralmente se falava de uma determinada maneira, se escrevia de uma determinada maneira. Na época de Lutero, por exemplo, um dos trunfos da reforma foi o acesso das mulheres à educação, coisa que não havia antes. Antes eram os homens que iam para a escola e aprendiam, estudavam. Mulher não tinha vez. Então a cultura reinante na época era de que realmente o homem estava à frente. Se a gente olha o catecismo menor, vocês vão ver lá como o chefe de família deve ensinar com toda simplicidade em sua casa. Né? Não dizia como a chefe de família. Da maneira como na época se manejava as coisas em sociedade. Então o Lutero também tem essa influência. Né? Mas na verdade esse mandamento ele está falando tanto para o homem quanto para a mulher. E no que significa isto também, isso está presente, ó. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados ou o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu
dever. Bom, apartar, desviar e aliciar. Me ajudem aí. Apartar, o que significa apartar? Separar. A gente vê muito essa palavra quando dá uma briga entre duas pessoas. Apartar essa briga aí, né? Tirar um para cada lado, né? Desviar. O que seria desviar? Como é que a gente pode explicar essa palavra? Tirar do caminho. Boa. Só Adão deu uma definição boa aqui. E aliciar. O que seria aliciar? Tomar posse? Aqui? Chamar, convencer. Acho que a questão da posse é uma consequência do aliciar. Está mais na linha do convencer. Influenciar alguém. Né? Intimidação. Certo? Dá para dizer isso, né? Tu consegue levar uma pessoa a fazer algo se ela for intimidada. Pode. Tem uma coisa curiosa nesse mandamento aí, onde fala em gado. Por exemplo, aliciar. Uhum. Né? O gado seria mais no não furtarás. O gado? Entrou um patrimônio ali no meio, né? Porque a mulher, empregados, isso aí dá para aliciar, mas o gado... Boa pergunta aí. O gado a gente não alicia, né? O gado ou rouba ou... Né? Como é que eu faço uma vaca entrar para dentro do brete? Tem duas maneiras de eu fazer. Primeiro tem que abrir o brete. Isso aí. Boa. Isso. Eu posso pegar o relho e sentar a marreta na vaca, né? Mas eu também posso... Ó, o que o seu Adão está falando aqui, ó. Pegar um punhadinho de capim, ir na frente da vaca, eu estou aliciando a vaca, não estou? Né? Ó. Tem um... de certa maneira, sim. Mas no caso dos animais, dá para tu, de certa maneira, dá para tu influenciar o bicho também, convencer. Não tá ouvindo? A turma tá conversando aqui, Turma de casa, desculpem, o pessoal tá fazendo comentários aqui, mas nós vamos deixar o microfone, acho que tem os microfones à disposição aí. Quando o pessoal for comentar, comenta no microfone aí para a turma de casa lá, não ficar no ar aí, ficar sabendo aí, né? Tá. Então, isso está implícito dentro desse mandamento aí, né? O que a gente deve fazer ao contrário dessas coisas aí? Aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Aí eu concordo com o Glad, é meio difícil a gente aconselhar uma vaca, né? O gado, né? Dizer para ele, fica aí no curral, né? Não vem para cá, ou vai para o brete. Aí realmente é difícil, né? Mas com relação à mulher, ou o marido, ou o próximo, os empregados, né? Isso aí é possível, né? E é isso que Deus está mandando, de certa forma, aconselhar para que fiquem e cumpram o seu dever. Bom, a gente conhece essa explicação. Vocês aí, como disse o pastor Guilherme no começo, já estamos carecas de saber, né? Já aprendeu isso lá na confirmação, né? Mas olhando assim de uma forma um pouquinho mais detalhada para este mandamento, né? Eu queria destacar para vocês que essa advertência contra a cobiça, né, ela, de certa forma, ela não está presente somente nesses dois mandamentos finais, aí, o 9º e o 10º. Ela respinga nos outros também. Né? Ela aparece, ó. Eu vou dar um exemplo ali, ó, alguns exemplos. Adulterar, 6º mandamento. Onde é que acontece o adultério? Quando alguém cobiça a mulher ou o marido do próximo ou da próxima. Né? Isso não é cobiça? É. Né? Alguém que cobiça, espicha o olho para outra pessoa, está cobiçando. É uma raiz ali, ó. O 7º mandamento, por exemplo, roubar, também, de certa maneira, você cobiça o bem que é do próximo. Né? E aí age para tentar aquilo que não é teu. O 4º mandamento também, ó, desonrar pais e superiores.
Quando é que acontece essa rebeldia? De certa maneira, quando há um desrespeito em relação ao pai ou ao superior, é porque a gente se coloca no lugar dessa pessoa. Ou está tentando, né, dar as rédeas da situação, ou determinar o que vai acontecer. Né? Quem é pai aí sabe disso, né? Tem horas que a criançada se rebela, né? E quer ditar a lei, quer dizer como é que tem que ser as coisas, né? Então, isso, de certa maneira, está presente aí, né? É uma disputa de força ali. Né? Então, e se a gente pegar a primeira tábua dos mandamentos, o primeiro ao terceiro lá também, ó. Né? Abandonar a Deus porque cobiço as coisas do mundo. Eu quero tentar ser conhecedor e ter o mesmo poder de Deus para governar esse mundo. Também isso acontece. Né? Então, essa palavra ela está presente nos mandamentos, né? Ela está lá. Aí a gente lembra um pouquinho essa palavra lá do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Se vocês conseguem ler comigo aí, vamos lá? Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Olha aí, ó. A gente é enganado pelos nossos próprios maus desejos. E a cobiça é um desses desejos. Está presente. Né? Frequentemente ela se manifesta. Né? Eu lembro de um episódio aí. O meu sogro, ele conserta trator. De vez em quando ele vai para fora fazer manutenção. Agora já está aposentado, não trabalha mais. Uma vez ele foi foi consertar um trator numa propriedade. E lá no interior de Canguçu, há um tempo atrás, hoje eu não sei se isso ainda é, mas o pessoal tinha uma adoração pelo Gol. Sabe aquele carro da Volkswagen? O Gol. O interior aí, e podia andar que só tinha Gol. Gol só dava Gol no interior aí. Ele chegou na propriedade lá para consertar o trator, e aí o dono do trator disse para ele, meu vizinho comprou um Gol. Ah, é? Tal, é? Mas eu não deixei por menos. Eu comprei um também. Mas o meu é o Gol F. Gol F. Diz que ele fez o serviço, no final, vem cá, vou te mostrar o meu carro. Chegou lá, era um Golf. O outro modelo que tem na Volkswagen, Golf. Era o Gol F. Ele comprou um Gol F. É mais caro que o Gol. mas assim, ó, tinha aquela disputa, né? O outro tem, eu tenho que ter também, né? Eu vou ter. Ou igual ou maior, né? Esse é o pensamento que guia muitas pessoas, né? Tem um texto bíblico, uma história muito interessante, que é essa história da plantação de uvas de Nabote, que fala sobre cobiça. E eu queria convidar vocês para a gente acompanhar essa história aí, e eu queria alguém que lesse para nós. Eu vou projetar ali o texto. Será que alguém se anima a pegar o microfone e ler para nós aí a história da plantação de uvas de Nabote? Quem é que poderia ler para nós aí? Renato? Ótimo. Então, vai lendo que eu vou passando aí. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa, Jezabel, foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? E ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma,
Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então, ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele, e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois, leve Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum, reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vai e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Muito bem, então essa aí é a história, né? Uma história que traz consigo a palavra cobiça no meio dela, né? Dá para a gente notar dentro dessa história 2 expressões, 2 palavras ou atitudes presentes ali. Uma ambição doentia e também inveja. Acabe, ele queria porque queria aquele pedaço de chão. Queria aquele lugar. Era uma ambição doentia. E a Jezabel, percebendo o desejo dele, resolveu facilitar as coisas, né? E acabou tomando as dores dele e fazendo com que ele pudesse, então, tomar posse daquela terra, né? E a palavra inveja também envolvida ali, porque essa vinha despertava muita ambição, inveja e outros sentimentos, né? Bom, diante desse cenário, quando a gente olha a palavra de Deus e a gente observa dentro desse mandamento, o que Deus espera de nós é que a gente não cresça à custa da ambição em cima do próximo. Isso aqui é uma coisa muito interessante, hein? Crescer não à custa da ambição. O que está por trás dessa frase? Como é que vocês entendem essa frase aí? Vamos ver o que vocês têm a contribuir aí. Se alguém quiser falar, pode pegar o microfone. Não crescer à base da ambição em cima do próximo. Pode falar. Não explorar os outros. Não explorar os outros. Boa. Um exemplo. Eu tenho tantos, mas agora sim. Tanta gente que explora, né? Alguém lembra um exemplo? Quer compartilhar com a gente aí? Uma venda enganosa, por exemplo. Vender um produto, vende um carro, vende uma casa e diz que é uma coisa, dá uma tapeada e depois a pessoa descobre que não era nada do que... Ontem saiu uma reportagem na Gaúcha ZH, lá no site, né? Não sei se vocês chegaram a ver, eu nem sei se saiu na 0 Hora hoje, eu vi ontem à noite quando eu fui dormir, abri o site e olhei. Em Santa Catarina descobriram uma turma lá de açougueiros, estão comprando carne daqui do Rio Grande do Sul, né? E pelo que a suspeita que existe é que eles estavam carneando cavalos, né? E vendendo carne de cavalo. E estavam carneando num CTG, acho que era isso, né? Carne moída, né? Isso aí. E estavam vendendo em açougues lá em Santa Catarina, né? Eu até tinha curiosidade, não para provar, mas para saber, alguém que provou carne de cavalo. Vocês já comeram carne de cavalo alguma vez? E qual é a diferença? Certamente todos nós já comemos e não sabemos. Ninguém sabe. Como é que é?
Uma carne adocicada. Ó, É, interessante. ela é mais adocicada e também dizem o seguinte, quando tu vai fazer ela de tipo carne panela, na hora de fazer o preparo, levanta um espumaredo, coisa muito séria. Foi isso aí, eu vi lá o pessoal comentando. Então, assim, quando vai fazer uma carne de panela, levantar muita espuma, já sabe, né? Vai relinchar o bicho. Barbaridade. Não, mas é interessante, né? Isso aí, e tem vários outros exemplos que a gente pode usar aí, mas é nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Muitas vezes o pessoal acaba embarcando naquela história, como é que é? Os fins justificam os meios, né? E fazendo barbaridades aí, terríveis, né? E a gente nem está sabendo, como disseram aí, né? Quer comentar, Lênin? Fala. Ali onde onde estão fazendo agora o Parque Una, né? Uhum. Aquilo era um campo enorme antes, né? E emendava lá onde Casa do Aldo hoje, que é Lagos de São Gonçalo, lá para baixo. E aí, naqueles campos ali, sempre tinha muito cavalo. E do outro lado ali, eu moro pela avenida ali, né? E mais pro fundo lá, antes tinha uma pontezinha que nós tinha um campo de futebol muito bom lá do outro lado. E volta e meia nós ia lá jogar e coisa e tal, né? Seguido, a gente encontrava lá a carcaça dos cavalos lá, porque o pessoal matava de noite e ele vendia provavelmente a carne para os açougues da volta, né? Então, é muito comum. Pois lá nessa reportagem eu vi o pessoal comentando, diz que tem alguns países que se comercializa carne de cavalo, né? Diz que até uma carne bem, como é que é? Não é barata, ela é uma carne considerada meio que iguaria, né? De abatedor de cavalo, olha aí. Tinha, olha aí. Isso, ó. Mas então, vamos voltar para cá, porque depois a gente relincha um pouco. Dependendo do que nós vamos comer assado, né, seu Rubens? Que bárbaro, tá? Viu? Tá certo. Vamos lá. Então, viu, pessoal? Vocês estão em casa aí, nós vamos comer um petisco aí depois aí. Estão dizendo aqui que o assado tá espumando lá na churrasqueira. Depois nós vamos conferir. Se de fato é o salsichão original, né? Vamos lá. Olha aí quando fala. Eles descobriram que era o Rubinho que ia fazer, eles já nem vieram, né? Preferiram ficar em casa. Tá bom. Eu acho que eu até olhei pro Lélio, o Lélio concordou comigo, acho que a gente pensou a mesma coisa. Que ontem a gente estava falando, né, especialmente sobre isso, acho que talvez um exemplo pode ser daquilo que a gente conversou e a gente quer trazer também no próximo estudo bíblico, dos negócios assim que a gente faz, né? Negócios em que a gente tira vantagem em cima dos outros, né? E a pergunta que a gente precisa fazer muitas vezes é assim: será que isso realmente está me beneficiando? Vai me beneficiar? Vai me ajudar? Ou vai simplesmente me dar aquela sensação de que tirei vantagem em cima do outro? A gente usou um exemplo lá de comprar pano de prato, né? E fazer o cara vender por menos, né? E não pagar o preço que o cara está cobrando, né? A gente até usou outro exemplo depois, que é principalmente com esses angolanos que vendem coisas, né? Que tem gente que passa a perna neles ali, é brincadeira, né? Então isso acho que é muito prático, assim, na nossa vida, né? Como o Glad comentou, às vezes a gente tem tanto exemplo que a gente não lembra, né? Que isso, se a gente olhar ao nosso redor, isso é comum. E não deveria, né? Não deveria. Então, só para trazer um exemplo, não ficar em branco aí. Não, excelente. Boa lembrança. Eu acho que... Não, Oi, pode falar, Renato. Pastor, só para pensando numa situação da ambição, né? Desde que o mundo é mundo, desde que eu era criança pequena, eu ouço falar no golpe do bilhete premiado, né? Esse é... E a gente fica pensando, como é que as pessoas ainda caem nesse golpe? Vão cair a vida inteira, porque ele mexe com a ambição das pessoas. Entende? Poucos são os crédulos, a maioria está tentando se dar bem, e aí no querer te dar bem, tu te dá mal.
Então as pessoas já sabem que a maldade está dentro delas também, dos outros, e eles combatem a maldade deles com a maldade de quem está tentando estar bem. Por isso é que não acaba nunca, né? Tem aquele ditado, né, Renato? Acho que vai nessa linha do que tu falou aí. Como é que é? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? E tem, né? Tem gente que golpeia, tem gente que gosta disso e reproduz, né? Repassa adiante, né? E por aí vai, né? É complicado. Bom, o que Deus nos diz para fazer, né? Ele fala em trabalhar para que nossos semelhantes conservem o que têm. Conservar o que têm, né? Na vinha de Nabote ali, se a gente compara Nabote com Acabe, a diferença era brutal, né? Vocês imaginem, Acabe era um rei, né? Dominava toda uma nação. Nabote não era rei, não chegava nem perto disso. É mais ou menos como aquela história, vocês lembram aquela historinha do que Samuel conta para Natã conta para Davi, quando Davi comete adultério com Batseba, né? Ele conta a história de um homem que tinha uma única ovelha, que ele tratava como se fosse um animalzinho de estimação, né? Até comia no prato com ele, né? E aí tinha um outro homem que tinha um rebanho numeroso de ovelhas, e ele resolveu fazer um churrasco. E aí ele resolveu matar a ovelha do vizinho, que só tinha uma. E aí a história é muito interessante, porque Davi se indigna com a situação, né? Mas esse homem, ele tem que ser morto. E aí o Natã aponta para ele, tu és o homem, né? Tu tinha todas as mulheres do palácio que tu poderia ter, podia escolher qualquer uma. E tu escolheste a esposa do Urias, do teu chefe da guarda, né? Então, realmente, essa situação é muito desigual muitas vezes, né? O conservar o que se tem, e geralmente quem tem menos condições tem dificuldade em conservar o que tem. É difícil. Vamos pegar nossa situação atual agora, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Gasolina quase R$7, né? O gás parece que foi para 130, é isso? É, né? 130 o gás, imagina. A luz nas alturas, né? Agora com aquela tarifa extra ainda. E o pessoal, por exemplo, que é assalariado, ganhou um salário mínimo, como é que consegue se virar com isso, né? Quem tem, por exemplo, aluguel, coisa assim, é difícil, né? Muita gente passando necessidade. Então, esse trabalhar para que nossos semelhantes conservem o que têm, hoje realmente está bastante difícil. Mas a gente tem oportunidades, né? E a gente, como igreja, tenta, de alguma maneira, dar um testemunho e fazer algo, né? Então, de forma coletiva, mas individualmente também a gente é desafiado a isso, né? Um belo exemplo, e aqui eu quero passar para a palavra contentamento, quero mirar um pouquinho nessa palavra, é o apóstolo Paulo, né? Ele diz lá no texto de Filemão, capítulo 4, versículo 11, né, quando ele fala da situação que ele está enfrentando, né? Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Satisfazer-se com o que se tem. Esse é o desafio, né? Do ser humano pós-moderno. Né? A gente está sempre sendo tentado a querer mais. E isso até é a própria sociedade que nos empurra para isso. Consumismo, né? Muito forte, né? Muito forte. A gente adquire uma coisa hoje, amanhã ela já está obsoleta, já passou. Os eletrônicos mesmo é um exemplo disso aí, né? É impressionante, né? Tu compra um aparelho de telefone celular, olha, passou 3, 4 meses, meu amigo, ele já ficou para trás. Já estão lançando um modelo novo. E por aí vai. Né? E vai nessa onda, a gente está no meio aí. Né? Mas Paulo também diz, esse é o desafio lá para Timóteo. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Hoje, meio-dia, passou no jornal a reportagem daquele cachorrinho, não sei se vocês viram. Um morador de rua aí tem um cachorro, né, de estimação, eles andam juntos os dois, e alemão, né, o nome do cachorro é. E aí eles brigaram, o morador de rua acho que se meteu numa briga e apanhou a pessoa lá que brigou com ele, bateu nele com um pedaço de madeira e ele se machucou tanto que ele foi parar no hospital, né, no pronto-socorro. E o cachorrinho foi para lá, né, ficou na porta do pronto-socorro. 4 dias o cachorro ficou lá. Né? Até que recolheram o cachorro e aí ele está numa casa de uma família lá e tal, né?
Mas interessante a gente ver isso, né? A situação que esse rapaz estava vivendo, né? Imagina morar na rua, tu tá sujeito a quantos perigos na rua, né? Aqui tinha na rua da igreja aqui um senhor aqui, o seu João, cuidava aqui, vocês não viram mais ele aí, né? Ele estava sempre cuidando dos carros, ele morreu, né? Faz agora acho que 1 ano e meio que ele faleceu. E ele cuidava os carros aqui. Várias vezes eu encontrei ele ali, e aí, ultimamente, ele andava meio amolado, assim, ele tinha quebrado um braço, deslocado o outro, ele andava daquele jeito, né, por aí, e depois, infelizmente, ele acabou falecendo, né, mas ele dormia embaixo daquelas árvores ali na esquina, era ali que era o lugar que ele dormia. Ele tinha um lugar que ele ficava ali perto do Pelotense, acho que tem uma construção por ali que ele se ajeitava por ali, mas às vezes ele dormia aqui. E às vezes eu ficava pensando, eu digo, poxa, mas como é que um ser humano consegue viver assim, né? Como é que ele consegue? E até a gente chegou a falar com ele, né? O pastor Cláudio também uma vez falou com ele, essa questão de albergue, né? Mas ele não se agradava muito do albergue, não queria ir para o albergue. O negócio dele era ficar na rua. Como é que consegue sobreviver com isso, com essas condições, né? Mas consegue, né? De um jeito bem difícil, mas consegue. E a gente às vezes tem tudo, né? E a gente tem dificuldade de viver, né? É interessante a gente observar isso aí. A gente vê Paulo falando sobre isso. Se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Parece que com o passar do tempo a gente foi se urbanizando e colocando um monte de condições para poder viver bem. É claro, hoje a gente vive muito mais do que se vivia naquela época, né? A gente tem uma longevidade maior, a gente tem hospitais, tem tudo mais desenvolvido aqui naquela época, né? Mas vejam como a concepção de Paulo é simples, né? Ela é uma concepção simples, porque ele parte da simplicidade do evangelho. E aí ele ainda vai enfatizar isso dizendo: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tem uma canção gauchesca, nativista, que diz assim num dos versos: caixão não tem gaveta. Já ouviram essa música? Caixão não tem gaveta. O que está por trás disso? Quando a gente morre, a gente não leva nada junto. Né? Tudo que a gente tem fica aqui. É desse ponto de vista, dessa partida que Paulo comenta. Né? Por isso, a palavra cobiça, ela é uma palavra que, em última análise, ela tem muito a ver, especialmente com o primeiro mandamento. Por quê? Porque quando o ser humano cobiça, ele acaba fazendo com que o seu desejo se torne maior do que Deus. Esse é o problema maior. O nosso desejo se torna maior do que Deus. E quando alguém cobiça, e a cobiça cega, ela acaba fazendo com que a gente esqueça todo o resto. Como se a gente tivesse a viseira de um cavalo, né? Um tapa-olho, e a gente só quer aquilo. E hoje a gente está vivendo numa realidade de mundo em que, se a gente pega as redes sociais, né? Isso é muito tentador. A gente vê as outras pessoas, e é interessante isso, porque na internet ninguém coloca uma coisa ruim a respeito de si. É difícil, né? Só alguém que às vezes está, por exemplo, passando por uma dificuldade, de repente desabafa lá, né? Nem que rede social não é lugar para desabafar, mas no geral a gente só vê foto de flor bonita, né? De uma foto de um passeio, né? Banho de piscina, uma conquista que teve, uma alegria e tal, alguma coisa nesse sentido. Se a gente fica muito vidrado nisso, a gente olha para tudo aquilo e diz, pá, mas a minha vida é uma porcaria, né? A vida do fulano é que é boa. Olha que beleza. A minha vida não tem sentido. Só que a gente esquece que os altos e baixos da vida acontecem com todos nós. Todos nós temos momentos bons e ruins. Né? Todos nós vivemos isso. Isso é natural, isso é da vida cristã. Né? Por isso que a palavra cobiça, ela perde o sentido quando a gente olha essa dimensão do ser humano, da instabilidade da vida. Momentos bons e momentos maus. Porque aí, ao olhar o que é a vida humana, a gente acaba olhando para aquele que nos dá estabilidade e nos ajuda a viver com contentamento. Né? E é a partir daí que vem essa palavra bíblica de Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Vamos ler ela juntas, que é um versículo tão bonito, ó.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as outras coisas vão lhe ser acrescentadas. Olha, Deus acrescenta à nossa vida tudo que nós precisamos na medida em que a gente observa a sua vontade, na medida em que a gente busca o seu reino. Ele nos dá o necessário, né? Tudo que a gente precisa. Quer falar? Não? Muito bem. E aí uma palavra ainda do salmista, né? Esse texto aí está antes daquele salmo muito conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É o Salmo 37:5, né? E o versículo anterior também é muito bonito, ó. Que a sua felicidade esteja em Deus, e ele lhe dará o que o seu coração deseja. É muito interessante esse versículo aqui. Às vezes a gente não sabe o que o nosso coração deseja. A gente tem dificuldade em reconhecer. Vou dar um exemplo para vocês. Criança. A criança, dependendo da idade, ela não sabe dizer se ela está com fome ou não. Ela fica irritada, fica brava, grita, né? Fica irritada, reclama. Mas as mães geralmente têm um conhecimento mais profundo. Vão lá, pegam alguma coisa, dão para comer, daqui a pouco a criança está... Ou quando precisa dormir, está cansada, agitada, não consegue desligar, né? E está lá irritada, daqui a pouco acalma, né? Ó, vamos tomar aí um chazinho para acalmar. Eles não gostam muito, né? Um remedinho para desligar. Vamos se acalmar, vamos deitar. Agora é hora de dormir. Daqui a pouco estão serenos como um anjo. Eles não sabem dizer, eles não conseguem. É que nem um bebê, né? Que chora. A gente tem que tentar descobrir qual é a razão. Às vezes a gente está tão inquieto e triste ou revoltado, a gente não sabe realmente o que está por trás. Algumas vezes a gente consegue expressar, mas às vezes isso é complicado da gente até se entender a nós mesmos, né? Mas Deus sabe o que o nosso coração deseja. E se a gente, em oração, abre o coração a Ele e pede o que a gente precisa, Deus atende, né? Aí vem a palavra contentamento, né? A gente contentar-se com o que tem. A gente ser agradecido por aquilo que a gente tem. Eu até trouxe essa imagem ilustrativa aí de uma pessoa no meio de tantas outras que estão tristes, né? Decepcionadas, né? E alguém lá no meio sorrindo, né? Então, apesar de estar numa situação difícil, eu me contento com aquilo que Deus me deu. E é a partir daí que eu começo a viver uma vida, digamos assim, mais sincera comigo mesmo e também com Deus. Eu ser agradecido por aquilo que eu tenho. Tá? Bom, aqui eu estou encerrando o 10º mandamento. Daí eu vou partir para a conclusão. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, porque agora vai ser rápido, tá? Eu vi que o nosso horário está adiantado aí. Mas eu preparei a conclusão dos mandamentos de uma forma bem dinâmica para a gente poder compreender aí. Alguém tem algum comentário? Não? Vamos para a conclusão, então? Então, eu trouxe aqui o texto escrito, né, do que diz Deus de todos estes mandamentos. Vamos ler juntos essa explicação? Ele diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª gerações daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ó. Essa palavra vem lá do Antigo Testamento. É Deus falando a respeito da sua lei. O que isso significa? Vamos ler juntos? Deus ameaça castigar todos os que transgridem estes mandamentos. Por isso, devemos temer a sua ira e não transgredi-los. Mas ele promete graça e todo o bem aos que os guardam. Por isso mesmo, devemos amá-lo, confiar nele e de boa vontade cumprir os seus mandamentos. Ó. A palavra amor aparece tanto no que Deus diz, como também na explicação.
Mas eu queria concluir esses mandamentos de uma forma bem dinâmica, assim, para a gente lembrar o que é o resumo dos mandamentos, né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Eu vou começar com uma imagem aí. Olhem para essa imagem aí. Quem está em casa pode também dizer aí. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? O que significa essa imagem aí? Ah, um pássaro. O seu Nelson está quase batendo asa, hein, seu Nelson? Isso aí. É isso aí. É um pássaro. Um pássaro voando. Hã? Um pássaro voando. O que nos diz, assim, quando a gente vê ele voando no céu? Liberdade. Boa, Renato. Liberdade, né? Então, quando a gente olha essa imagem, a gente lembra de liberdade. Né? Agora, se a gente ampliar um pouquinho a imagem, a gente tem o pássaro lá em cima e temos o que aí embaixo? Oi? A tábua. Tábua das As duas leis, tábuas. né? Eu acabei dando a colinha antes ali. Os mandamentos, né? Então nós temos aí as duas tábuas, né? Bom, nós aprendemos e estudamos ao longo desses estudos que a gente tem duas tábuas com uma divisão que matematicamente não é a ideal, mas em termos de significado tem muito a nos dizer, né? Nós temos aí, ó, diante de nós, então, as duas tábuas, vocês estão vendo. Num lado, numa das tábuas, a gente tem 3 mandamentos, né? Que é do primeiro ao terceiro mandamento, tá ali colocado, né? E do outro lado, nós temos do 4º até o 8º mandamento. Então, temos aí a primeira e a segunda tábua. O que a gente aprende sobre essas tábuas aí, ó? Nós aprendemos que a primeira tábua está relacionada a quê? Vamos ver se alguém me ajuda aí. Alguém lembra? Por que tem 3 mandamentos na primeira tábua? Por quê? Nossa relação com Deus. Nossa Nós e relação. Deus. Isso aí, nossa relação com Deus, ó. Então ali vocês estão vendo uma haste vertical no meio das duas tábuas, né? E a gente lembra aquilo que Jesus disse lá em Lucas capítulo 10, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então é o sentido vertical. Amarás o Senhor teu Deus. E a segunda tábua? O que ela nos mostra? Relação com o próximo. Então, a primeira é com Deus, a segunda é com o próximo. Está ali o sentido horizontal. Ó. Já está aparecendo ali um símbolo que para nós é muito especial, né? Que é a cruz de Jesus aí, ó. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? Então, nós temos o sentido vertical e temos o sentido horizontal. Amor a Deus e amor ao próximo. O que tem de comum nessas duas tábuas? O amor. O amor. Excelente. O amor. A gente fecha esse desenho com o coração, lembrando o que é o resumo dos mandamentos. É o amor de Deus. Um amor que a gente vive com Ele, e Ele vive em relação a nós. Um amor que teve como ponto de partida sua atitude em relação a nós. O envio de Jesus. Ali está presente o amor. E a partir do envio do seu Filho unigênito, nós então temos aí a responsabilidade, o desafio de viver este amor em relação aos nossos semelhantes. E que baita desafio é esse, né? Tanto é um desafio tão grande, mas que traz tantos benefícios. Um deles aí Pedro diz, ó, lá na sua primeira carta, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ó, aqui, Pedro está falando do amor a Deus e amor ao próximo. O amor ao próximo, ele é necessário, um amor intenso no relacionamento. Mas o amor que cobre multidão de pecados é o amor que vem de Deus. É o amor revelado em Jesus. Né? E aí a gente pode concluir no final, dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta, né?
A gente olhou esses mandamentos ao longo do ano. E a gente viu aquilo que Deus orienta que nós façamos. A pergunta é, será que conseguimos cumprir todos esses mandamentos e chegar ao céu? Não cumprimos os mandamentos, mas podemos chegar ao céu. Isso. Ó, não cumprimos. Concordo contigo, Glad. Isso aí. Mas, aí a gente lembra daquilo que está bem descrito lá no Evangelho, né? Aquilo que João relatou, o próprio Jesus disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí a gente pode dar um joinha, né? Porque aí a gente lembra do que Jesus fez por nós. E é esse amor revelado nele que nos capacita a chegar aos céus. Por isso que o resumo dos mandamentos é o amor. Tudo passa por Cristo, né? Não tem como a gente deixar isso de lado. É o nosso Salvador, né? O pastor Guilherme queria falar? Resumindo, só Jesus na causa. Muito bom. Só Jesus na causa. Excelente. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. O meu estudo ele para por aqui, até porque senão daqui a pouco vai espumar demais a carne lá, né? E aí... então é melhor a gente não se comprometer com a O carne. nosso assador está aqui, daqui a um pouco já virou carvão também. Ó, Sim, sim. Tu, Renato, tu trabalha e o Renato... Bom, o Renato está participando da reunião ativamente. O Rubinho aqui diz que o Rubinho faz e o Renato paga. Aí para vocês de casa saberem, né? é o amor. Ele disse que é o O amor. amor ao próximo, isso aí isso aí. mesmo. Isso aí tu tá cobiçando. Tá querendo. Alguém tem algum comentário? A turma daqui, a turma de casa, para a gente dar sequência? Se alguém aqui quiser falar, microfone. Eu só queria dizer que como é bom a gente estudar de novo os 10 mandamentos. Quantas vezes nos leigos, nos jovens, a gente estudou, né? E estuda de novo, daqui a um tempo mais nós vamos estudar de novo, e sempre é gratificante a gente ver de novo, né? E como disse o Guilherme, né? Só Jesus na causa, porque se a gente vai olhar assim, a gente como diz Lutero, né? Um saco de vermes podres, né? Não conseguiríamos, por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir cumprir nenhum dos mandamentos, né? Mas a gente podendo conhecê-los, estudá-los, pelo menos a gente pode tomar rumos e decisões totalmente diferentes do que as pessoas que não têm esse conhecimento, né? Então isso é que faz a diferença na humanidade, na sociedade que a gente vive, né? Com certeza. Isso aí. Isso aí. Mais algum comentário? Não havendo comentários, então queremos agradecer ao pastor Valdir, ao pastor Guilherme, nosso estagiário, por essa série de estudos aí. Foram muito bons, é como a mulher disse, como é bom estudar os 10 mandamentos de novo, e como vai ser bom participar de outros estudos que nós teremos ainda. Depois, nos assuntos, vai ser a primeira coisa que eu vou colocar, isso aí. Então, fica o agradecimento a vocês. Eu acho que depois do relatório, Pode ser? agora nós vamos passar para o relatório antes de encerrar a gravação, mas não encerrar a reunião, depois nós vamos passar para os assuntos, certo? Então, passo a palavra ao secretário. Relatório de atividades da Liga de Leigos da Redenção, data 13 de setembro de 2021, horário de início 20 horas, local Igreja da Congregação da Redenção e plataforma Google Meet. Dirigente Vladimir Kraus de Braga, presidente. Devocionista Almir Koperek, texto base Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 54, tema da devoção, da boca para fora. Estudo bíblico, pastor estagiário Guilherme Rain.
Tema do estudo, os 10 mandamentos, o 9º mandamento, o problema da cobiça. Assuntos tratados, primeiro, o relatório da reunião de 20 de agosto de 2021 foi lido pelo secretário Renato Santos e aprovado sem observações. Segundo, o almoço do Departamento de Servas. O presidente agradeceu a todos que auxiliaram na realização do almoço, alusivo ao aniversário de 70 anos desse departamento, realizado no dia 22 de setembro de 2021. Terceiro, alteração de data. O presidente informou que, em função da dificuldade de contar com a participação dos leigos que estarão envolvidos com a execução dos cultos campeiros, foi decidido, em comum acordo com a diretoria da congregação, que a data de 12 de setembro de 2021 será utilizada pela Escola Luterana da Redenção, que oferecerá um almoço cujo cardápio será composto do chamado entrevero, uma espécie de carreteiro de carnes variadas. Feijão e farofa no valor de R$30, sendo servido no formato drive-thru, tendo desde já o presidente convidado a todos os leigos a se fazerem presentes ao evento, participando no preparo, bem como no servir do mesmo, além de incentivar a todos a adquirir ingressos para auxiliar a nossa escola. Em princípio, a promoção do nosso departamento, que seria realizada no dia 19 de setembro, deverá ser realizada no dia 17 de outubro, com cardápio a ser definido na próxima reunião. Quarto, cultos campeiros. Foi sugerido pelo presidente que os leigos incentivem outros membros a participar presencialmente dos cultos alusivos à Semana Farroupilha, dias 18 e 19 de setembro de 2021. Quinto, oferta das carteirinhas. Foi definido que durante o mês de outubro serão recolhidas ofertas especiais dos leigos para a 3LB e que os cultos de 2 e 3 de outubro de 2021 terão participações especiais dos leigos. Sexto, horário para o futsal. Foi informado pelo irmão leigo Jorge Castanheira que existe disponibilidade de horário para locação de quadra de futsal no ginásio do SESI ao valor de R$ 75,00 a hora. Ficou definido que haverá consulta sobre o interesse em retomar a prática esportiva junto ao grupo de WhatsApp Sem Fôlego, que é composto pelos atletas praticantes. Sétimo, estudo bíblico na reunião do dia 15 de outubro de 2021. Foi sugerido pelo pastor Guilherme que, após concluída a série de estudos sobre os 10 mandamentos, seja convidado o pastor Cláudio Santos, da Capelania Hospitalar, para falar sobre o trabalho da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Oitavo, confraternização. O presidente agradeceu aos leigos Adão Braga e Gilson Chornac pelo custeio da janta, que foi servida após a reunião, e informou que os leigos Renato Kleber Santos e Rubens Chornac arcarão com as despesas da próxima confraternização, solicitando ainda o apoio de quem assim sentir-se motivado a doar os valores para a realização dos próximos congraçamentos. Nono, encerramento. A reunião foi encerrada com a oração da bênção em conjunto. Hinos cantados, Solta o Cabo da Nau, Os que Amam Deus e o Hino dos Leigos. Presenças, 15 presentes e 4 online, ofertas recolhidas, R$ 110,00. Sendo esse o relatório, eu devolvo a palavra ao presidente, já fazendo uma observação. A data do almoço do Departamento de Servas não foi 22 de setembro, né? 22 de agosto, no caso. Alguém tem mais alguma observação? A única coisa que eu diria é para colocar ali atletas entre aspas, né? Ó, o pastor lembrou sempre, Fôlego Futebol Clube. Bom, não havendo mais observações, aprovado o relatório. Passamos aos assuntos, então, pastor, então podemos encerrar a gravação? Agora vamos para a parte mais descontraída e mais administrativa. Só um pouquinho. Só um esclarecimento, né? Quando eu ali coloquei o entrevero, eu quis explicar, porque a gente sempre pensa que futuramente alguém pode ler essas atas e naquela época pode ser que ninguém sabe o que é entrevero, né? Então, pelo menos explicar o que seria aquilo para... O que me veio à mente foi um carreteiro de várias carnes. Eu achei legal o congraçamento também, mas podemos encerrar a gravação.